Essa é a correção do sexto ano, PET 6, semana 1, Geografia. Então, essa correção de atividades do sexto ano, Geografia, você encontrará na página 52 do PET. Número 1, leia a tirinha. Então, nós temos aqui o Chico Bento, a aparente namoradinha dele. As nuvens faz uma forma tão bonita, forma de passarinho, coração, elefante. E aquela ali, Chico, que forma que tem? Aí ele sai correndo, de chuva. Então, letra A. O que atrapalhou o passeio do Chico Bento? Você já passou por algo parecido? Descreva a situação. Então, o que atrapalhou foi a chuva que caiu repentinamente. Aí, essa segunda parte, você já passou por algo parecido, é pessoal. Mas eu coloquei para vocês aqui uma situação que aconteceu comigo, que acontece sempre, que eu já me molhei várias vezes com chuvas inesperadas na saída da escola. Não sei se com vocês já aconteceu, mas comigo muitas vezes, quando eu vou sair da escola, é justamente a hora que resolve chover. Fala que não é. Letra B. Você já olhou para o céu antes de sair de casa para ver se precisaria de agasalho ou guarda-chuva? Em que situação isso aconteceu? Então, novamente, é uma resposta pessoal. Mas assim, nós olhamos, eu penso que geralmente aleatoriamente. Será que hoje está frio e tal? Mas aí eu coloquei sim, aos finais de semana, antes de dar um passeio mais longo. Porque geralmente, quando a gente vai ficar muito tempo fora de casa, que a gente vai olhar, será que está frio? Será que eu levo guarda-chuva? Mas aí vocês podem responder da maneira que como quiserem. 2. Procure no dicionário ou pesquise na internet o significado da palavra meteorologista, onde você já ouviu falar sobre essa profissão. Então, ele é um profissional capacitado para interpretar os mais variados fenômenos que ocorrem na atmosfera da Terra e as causas das variações climáticas. Já ouvi falar do meteorologista na TV, relacionado às previsões do tempo, ok? Essa também, de certa forma, é pessoal, esse finalzinho onde você já ouviu falar, mas penso que todo mundo também já deve ter visto falar na TV. 3. Observe as frases a seguir e escreva ao lado de cada frase as palavras tempo e clima de acordo com o contexto no qual se refere. Então, nós temos aqui no canal uma aula completa falando sobre o que é o tempo, o clima, os elementos climáticos, os fatores climáticos. Então, eu recomendo que vocês assistam essa aula. Eu vou deixar o izinho aqui em cima para você clicar e ir direto para essa aula. Ou ao final da correção, você pode clicar no vídeo que vai aparecer de sugestão, que é da explicação da matéria, ok? Para você aprender o conteúdo. Então, vamos lá. Lembrando que o tempo é um estado momentâneo da atmosfera, aquilo que está acontecendo muda durante um dia, e o clima já é uma condição mais duradoura. É um conjunto de características que acontece regularmente numa área. Então, vamos ver as frases. Hoje está muito frio, então é tempo, que dá uma ideia do agora, O sertão do Nordeste brasileiro é quente e seco. Então, essa já é uma condição duradoura, então é clima. No caso aqui, está falando do clima semiárido. Ontem choveu muito na minha cidade. Também é uma coisa recente, tem a ver com tempo. A região central do Brasil possui duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Então, também é uma condição duradoura, então é o clima. Nesse caso aqui, está falando do clima tropical, que inclusive é o clima aqui também de Minas Gerais. Nevou a manhã toda na cidade de Nova York. Então, é a característica de tempo. Está gostando aí da correção? Então, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos vídeos de correção que saem aqui semanalmente e dê o seu like no vídeo, ok? Número 4, responda. Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico? Então, o clima é duradouro e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns de um lugar por um longo período.
Já o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas de um lugar. B. Por que a previsão do tempo é importante para os povos e as sociedades? Então, ela auxilia no nosso dia a dia e principalmente na agricultura e pecuária, porque muitas vezes as plantações são feitas baseadas nessa ideia. Na época de janeiro vai chover muito, então vou deixar para plantar nessa época, né? Então tem a ver também com esses ciclos naturais dos alimentos. Letra C. Cite os fatores geográficos que influenciam as características do clima de uma região. Então, são os chamados fatores geográficos. Então, nós temos a latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massa de ar, vegetação, corrente marítima e relevo. Tá? Todos esses são fatores geográficos. Letra D. Podemos afirmar que em duas cidades situadas na mesma latitude apresentam com certeza o mesmo tipo de clima? Por quê? Então, nesse caso dessa questão, está falando da mesma latitude. Então, nós já vimos as zonas climáticas na aula de explicação e nós percebemos que locais próximos do Equador, quer dizer, as latitudes são menores, então são locais mais quentes. E quanto maior essa latitude, mais próximo lá da região dos polos, mais frio o local é, devido à incidência dos raios solares. Mas esse não é o único fator que influencia um clima, certo? Então vamos lá para a resposta. Não, pois há outros fatores que formam e influenciam o clima, para além da latitude. Então, a latitude é importante? Sim, mas não é só ela que vai definir um clima, certo? Letra E. O que acontece com a temperatura em locais de altas altitudes? Então, em regiões mais altas, a pressão atmosférica costuma ser menor, assim como a irradiação solar. Assim, a temperatura costuma ser menor, ok? Ao invés de assim a, você pode colocar devido a isso, para não ficar repetido, tá? Ok? Obrigado por terem ficado até o final da correção. Dê o seu like nesse vídeo, hein? Inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!